É, primeiramente, né, dizer que foi um desafio. Quando Catiele fala, eu digo, ela vai querer me colocar, né, numa sinuca de bico. Mas quando ela falou o livro, o livro, aí ela falou, né, que seria Tiago, e aí ela disse, escolha os capítulos. E quando eu comecei a ler o capítulo 2 de Tiago, eu já me identifiquei muito. Então, eu disse, não, eu acho que eu não posso, eu não devo dizer um não. Apesar de ser um grande, né, desafio, eu gosto muito de trabalhar, mas ainda eu não acho que eu tenho muito esse dom. Mas, né, a gente não deve dizer um não à obra de Deus. É como se, assim, como não, né? A gente é muito indigno para falar sobre o soberano de tudo, o mantenedor de tudo, mas ninguém da gente é perfeito, então somos todos pecadores, então ninguém Então eu disse, não, eu tenho que tentar realmente seguir e dar um sim. E aí, lá no capítulo, Flávia, né, já deu uma introduzida muito boa semana passada, e eu não sei se tem alguém deitado, se... mas eu queria muito que vocês pegassem as Bíblias, certo? Para a gente folhear direitinho, Tiago. Está lá em Tiago 2. Flávia, semana passada falou em Tiago 1 e a gente vai falar hoje sobre Tiago 2. E Tiago, ele é dividido em duas partes que para mim também, assim, falou muito, né? Ontem eu passei umas 2 horas aqui, Douglas disse assim, tu vai fazer uma pregação? Mas, assim, veio muita coisa na minha mente, porque são duas coisas muito, muito fortes e que, infelizmente, assim, cada dia que passa, as coisas estão se... Você, vocês vão entender a partir de agora, né, que eu vou falar. Então, quem está com a Bíblia aberta, vocês vão abrir lá em Tiago 2, e são divididos em duas partes. Antes eu queria fazer uma oração. Só um minutinho. Deixa lá, por favor. Oremos. Pai amado, neste momento, Senhor, eu gostaria de te agradecer a Ele pelo privilégio de estar aqui com a Bíblia aberta neste momento, com essas mulheres, para que a gente possa estudar um pouquinho, Senhor, da tua vontade na nossa vida. A gente sabe que não é fácil, mas o Senhor está sempre nos guiando e nos mantendo aqui, Senhor, para pregarmos, né, sobre a tua obra. Então, que o Senhor possa nos orientar, que todas as palavras que saírem da minha boca, Pai, como eu já te pedi, seja todas as palavras que essas mulheres precisam ouvir, eu também. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. A primeira parte se diz, não se deve fazer acepção de pessoas. E isso é muito forte, né? Por quê? Porque tanto no mundo como na nossa igreja, eu não sei se tem alguém aqui Kati, me diz se tem alguém aqui que não é da igreja, que você conhece mais as meninas. Tem? Tem France. France está aqui. Eu não sei se as Pronto. outras todas são, né? Mas tem Ótimo. France, que é uma amiga nossa que sempre está aqui interligada. Ótimo. Seja bem-vinda, viu, Franci? Vai ser para você também, sem dúvidas, mas por isso que eu falei, né, que é muito difícil no mundo, dentro da igreja, seja onde for, a gente não fazer acepção de pessoas, principalmente no mundo com tanta, como é que eu posso falar, com tanta crueldade, né? Porque assim, bem, começa assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na nossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e dissertes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Isso é muito forte, por quê? Porque hoje a gente já fica com receio. Ah, será que aquela pessoa, né, tá drogada? Ou será que tá bêbado? Ou já tem medo de fazer algum mal? Mas, assim, a gente tem que, principalmente, né, na igreja, quando entra aquela pessoa mais humilde, todos que vão para a igreja vão com sede de algo, estão necessitando de algo. Então, a gente precisa tentar, né, fazer com que essa pessoa se sinta recepcionada, amada, independente de traje, de posição social ou não.
isso é um desafio, né, para a gente. E aí, segue dizendo, né? Eu vou tentar ler e comentar os principais tópicos. E aí a gente segue para o versículo 5, que diz assim: Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre, não sois o rico que vos oprime e não são eles que vos arrastam para tribunais? Então, a gente refletindo, né, bem direitinho, segue dizendo: não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Se vós, contudo, observai a lei régia segundo a Escritura, e aqui foi, né, o que eu mais destaquei, o que eu mais anotei algumas observações, que é, né, o nosso mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, não é fácil. Não é fácil para a gente, como ser humano. Às vezes eu conversando, né, com o meu irmão, a gente é muito parecido e muito diferente ao mesmo tempo. Eu digo que eu tenho um dom de perdoar muito fácil. Eu não tenho um problema com isso. Se eu disser a vocês que eu tenho, assim, ódio de alguém, eu não tenho. Ou que eu tenho, assim, algum problema muito sério que eu não possa ligar para fulano pedindo alguma coisa, eu também não tenho. E ele guarda, sabe? Assim, é uma coisa, eu acho que é genética, porque meu pai era assim. Se você disser que ele é feio, ele nunca vai esquecer. Mas da mesma maneira que você disser que ele é bonito, ele também não vai esquecer. E eu digo sempre assim, ore muito a Deus, porque quando a gente tem esse coração, a gente tem uma dificuldade muito grande de perdoar. E como é que a gente vai amar se a gente não perdoa, né? Então, assim, na nossa... Só um minutinho. Então, assim, né? Eu fiz umas anotações aqui. Esse versículo é um resumo da lei de Deus, que é baseada no amor. Então, toda a Bíblia, toda a lei de Deus, todas as orientações que Deus nos dá, é tudo baseada no amor. E podemos interpretá-lo como um chamado para tratar todos com igualdade, servir ao próximo, viver uma vida de amor, né? Em todas as áreas da nossa vida. Porque não adianta a gente viver uma vida de amor dentro da igreja e não viver uma vida de amor dentro do nosso lar, do nosso trabalho, da comunidade, né? Infelizmente, algumas pessoas dizem assim, eu acho tão forte: ah, mas fulano é muito bonzinho dentro da igreja, mas vai ver dentro de casa, né? Então, assim, isso é algo que eu mesma eu me policio muito em relação com os meninos aqui dentro de casa, porque eu fui criada muito rígida. Então, eu fico querendo educar os meninos, assim, não da mesma forma, mas com respeito. E às vezes eu acabo, assim, alterando um pouquinho minha voz. E eu fico, sabe, respira, tentando me controlar, porque a gente vive, né? Eu mesmo, assim, eu vivo ali dentro da igreja, muitas vezes falando no microfone, falando aos irmãos, orando e pregando. Só que muitas vezes eu fico olhando para os meninos no banco, para os meus filhos, para eles entenderem que o que eu faço ali, eu faço também em casa, né? Então, por isso que a gente deve amar a todos no contexto geral, tanto no nosso trabalho. Não adianta também eu dizer que eu amo a igreja, né? Que são os irmãos, e o nosso trabalho. Quem é que você é reconhecido como? Né, como uma pessoa amarga, como uma pessoa que não ama, uma pessoa que não cuida dos seus. Eu, graças a Deus, eu me dou muito bem com todas as pessoas do meu trabalho. Lógico que tem pessoas que a gente tem mais afinidade e outras não, mas, assim, eu creio que, acima de tudo, precisa ter o respeito, né? Mesmo que você não se dê tão bem, não... Pronto, né? Hoje em dia é muito comum. Então, lá no meu trabalho eu tenho homossexuais. Eu não consigo ter uma relação afim, sabe? Mas eu respeito, eu dou bom dia, eu converso quando ele está na roda. Mas, assim, não é obrigado, né? Eu ter uma intimidade, mas eu preciso ao menos respeitar. E ele vê que, por mim, ele não é odiado, né? Ele não pode ser aceito, né? Com algumas conversas, alguma coisa, mas que odiado
jamais. Eu acho que a gente tem que tentar, né, viver aquilo que a gente fala e aquilo que a gente conhece. Porque não adianta a gente conhecer, né, a Bíblia tintim por tintim e não viver daquilo que a gente conhece. A gente tem que praticar, né? A gente não pode viver na teoria. A gente tem que realmente praticar. O amor ao próximo é visto como a evidência da fé verdadeira e do relacionamento com Deus. Então, é algo que está muito interligado, né? Se a gente tem um relacionamento com Deus, se a gente tem uma comunhão com Deus, é consequência amar o próximo. Mais uma vez, eu digo que não é fácil. E eu digo sempre que é muito joelho no chão, é muita oração. E também digo que agora eu vou falar um pouquinho voltado assim para as meninas da igreja, porque eu digo que é muito contraditório a gente dizer, né, que amar a Deus, viver em comunhão com Deus e odiar algum irmão, né, que seja da igreja, ou seja do trabalho, ou seja do mundo. E tem irmãos, tem pessoas no mundo. Eu vou sempre estar colocando a igreja e o mundo. Tem irmãos, tem pessoas no mundo que vivem, sabe, no seu interior, querem degrinir o irmão, com fofoca, parece que sente prazer. Eu sou, o ano passado, esse ano, eu estou como anciã da igreja. E é um desafio muito grande, porque assim, gente, tem gente que, aí eu vou fazer uma observação em algo, e diz assim, fulano, cicrano, fulano, e cicrano. E eu digo, meu Deus, que prazer é esse de ver o irmão, sabe, declinar, de ver o amigo declinar, de não ajudar, de não orar, de criticar. Então, assim, a gente está vivendo num mundo muito, muito cruel. E mais uma vez eu digo que para mim talvez seja mais fácil, porque eu consigo, assim, perdoar. Até teve um episódio de sexta-feira, teve o acampamento desbravador, e aí pela manhã a gente teve um atritozinho com a direção do clube. E eu fui convidada a participar da Santa Ceia à noite. E lógico que, assim, todo mundo na hora de algum problema, a orelha ferve, meu sangue ferveu, e eu disse assim, Douglas, eu acho que eu não vou participar da Santa Ceia. Eu não tenho condições de participar da Santa Ceia. Só que aí eu fui fazer o almoço, e quando foi depois do almoço, eu disse, Douglas, tu vai com que roupa? De noite. Ele fez, então vai. Eu disse, vou. Eu já estou super de boa. Então, assim, eu não guardo muita mágoa. Mas, assim, eu queria muito, se todos os irmãos fossem assim, porque eu tenho amigas que eu oro e ela diz assim, mulher, ora para que o meu coração seja mais leve, mais mole, porque tem pessoas que têm um coração, né, muito duro e é muito difícil você amar o próximo que lhe faz algum mal, se você tem essa dificuldade de perdoar. E aí, seguindo, a gente vai ver lá no capítulo 8, diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Então, assim, a gente pode dizer, mas eu não mato, né? Como o verso está dizendo, eu não traio meu marido, eu não faço um adultério, eu guardo o sábado, ou eu estou lutando, né, para guardar o sábado, eu estou tentando fazer o que é correto, mas faz algo que é primordial, né? Odeia o seu irmão, ou fica falando mal do seu irmão, fica tentando, né, agredir o seu irmão com palavras, então você vai ser, então a gente se torna um transgressor da lei da mesma forma. Eu achei essa parte aqui bem, bem forte. E aí, continuando, né, eu vivo tentando apaziguar as situações. Lá, as meninas sempre falam, né, quando tem alguma coisa, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, gente, vamos orar. E vamos tentar resolver, e vamos apaziguar as situações. E só que eu creio que tudo isso vem de princípios, de criação também.
Por isso que muitas vezes eu sei que todo mundo não tem o privilégio, né, de ter ou uma mãe ou um pai. Lá na minha casa foi minha mãe. Então, assim, mãe foi sempre muito calma, mãe foi sempre muito apaziguadora. E eu acho que ela passou isso pra gente, né? Da mesma forma, eu me abro muito quando eu tô conversando assim, viu? Não, mãe até diz, mulher, cuidado muitas vezes no que tu fala. Mas, por exemplo, lá em casa, pai era mais estourado, e aí meu irmão do meio é mais estourado. Já manhã já Bené e eu, a gente herdou mais algo de manhã. E aí, eu sei que não é fácil, porém, a gente tem que tentar viver no mundo, na nossa família, no trabalho, na igreja. Gente, apaziguando as situações. Porque todos os dias chega fofoca, chega problema pra gente. Que muitas vezes a gente nem está envolvido, mas que alguém quer conversar, né? Que é aquela palavra amiga. E se você vai, tá alimentando, tá na fofoca do mundo, você ali não vai estar demonstrando amor ao seu próximo. Então, que a gente se policie muito em relação a isso, porque é o que Deus nos pede, é o que Ele nos orienta. E é libertador. Eu posso dizer a vocês assim, que eu me sinto muito bem. Por isso que quando eu li esse capítulo, eu não dei um não à carteira, eu acho que foi por conta disso, porque eu digo, meu Deus, eu não posso passar por cima daquilo que é uma das coisas mais fáceis que eu acho para mim. Mais uma vez dizendo, eu sei que todas não são assim. E talvez sejam, a partir daí, então, vocês consigam entender melhor que é possível, porque às vezes a gente acha que é, né, impossível não amar, não perdoar. E aí, seguindo, né, mais uma vez eu digo que não é fácil e eu coloquei assim: amar quem nos ama é muito fácil. E muitas vezes quem nos faz mal, porque tem gente, né? Tem gente para tudo nesse mundo, como se diz. E amar quem nos faz mal. Mas algo que eu até anotei aqui, que Douglas sempre diz. E aí eu tomo também para mim, como orientação. Se alguém lhe faz mal, se alguém. Às vezes a presença da pessoa, infelizmente, tem pessoas que são assim, que não nos traz paz, né? Não deixa a gente pesado. Então, primeiramente, ora. Ora muito por essa pessoa. E ora muito para que você mude isso. Mas também enquanto você está sentindo isso, tenta se afastar, porque tem gente que fica querendo brincar com a fogueira, né? Tenta estar nesse momento com a pessoa e fica buscando estar perto. Então, assim, tenta se afastar um pouquinho. Se ela não lhe faz bem, respeita, ora, tem alguma conversa. Mas se for uma pessoa que você não seja do seu convívio diário, de família mesmo, sabe? E que não for uma pessoa de família, eu digo assim, família da origem, pai, mãe, irmão, esposo, filha, sogra, sogro, cunhada, que se não for essa pessoa, não é obrigada a você conviver diariamente com ela. Então, talvez seja mais fácil você amar sendo um pouquinho mais distante. Eu creio que todo mundo aqui tem alguém da família assim, sabe? Tio, tia, primo, prima, que não, apesar de ser do mesmo sangue, mas que não segue os mesmos princípios, não segue os mesmos valores que você. E você não é obrigada a conviver diariamente com essa pessoa. Eu digo sempre assim, a mãe, porque mãe, ela tem um coração que não tá. Douglas diz, não, tua mãe já tem um cantinho lá no céu. Então, assim, eu digo sempre à mãe, mãe, a gente não é obrigado a estar convivendo com certas pessoas, conviver, sabe, assim, diariamente, ou de vir muito na nossa casa, ou da gente ir na casa da pessoa. A gente respeita, a gente ora para que Deus coloque amor no nosso coração com essa pessoa, mas não precisa, tá? Porque às vezes tem pessoas que só enxergar vocês, isso não, eu sei que não é só na minha família, mas só enxergar já sabe, nos dá aquele mal, nos dá aquela revolta, seja um filho que maltrata a mãe, seja um filho que não cuida da mãe, seja, sabe, tantos defeitos que o mundo tem hoje. Então, assim, é o que me ajuda muito. Eu não forçar muito a barra. Eu respeito, a pessoa fica lá no lugarzinho dela e eu também fico aqui no meu, né? Então, é só uma diquinha que a gente pratica aqui em casa. E eu, assim, Douglas, ele é muito sensato em muitas coisas. Então, ele diz assim, a gente não é obrigado. Então, a gente vai tentando ajustar para que o ódio
porque não é muito fácil a gente ter ódio, para que o ódio não tome conta do nosso coração. E aí a gente vai seguir para uma outra parte que eu amo, sabe? Eu me deleito e de todo o coração eu me policio para eu não me afogar nisso. Porque se tem algumas pessoas que têm dificuldade, eu tenho dificuldade em me frear. E eu acho que Catiele também tem esse perfil. Então, assim, a fé sem obras é morta. E o que é, né? A fé sem obras? As obras não são meio, nem a causa da nossa salvação. Eu achei isso muito interessante. Eu vi num vídeo de Rodrigo Silva, eu estudando ontem. Mas são resultado dela. Eu não vou praticar a caridade para ser salvo. Porém, uma vez que Jesus me salvou, esperado, né? A gente tem como consequência que eu pratique a caridade. Então, assim, não é que você só vai ser salvo se você fizer a obra, se você fizer a caridade, se você ajudar um irmão. Não, tá longe muito disso, né? Eu creio que todas aqui têm conhecimento disso. Mas como aqui está dizendo que a fé é resultado, da mesma forma que amar o próximo, amar o resultado, né, da nossa comunhão, da nossa intimidade com Deus, da mesma maneira é a obra. E aí eu fico, sabe, para mim não é fácil, porque como para mim eu gosto demais, gente, eu amo ajudar as pessoas. Eu fico dizendo a Douglas que quando eu estiver assim, aposentada, eu acho que eu vou viver disso, de ajudar, sabe, sei lá, eu me deleito. Mas eu sei que também tem pessoas que não têm essa facilidade. E aí eu vejo que também é um desafio para muitas pessoas. Até porque tem gente que acha que não sabe fazer, que não tem dom de nada, que não tem talento de nada. Eu vivo em constante discussão com uma pessoa lá na igreja, que eu digo, você tem muitas qualidades. Só que às vezes a gente fecha os olhos e ela diz, mas eu já olhei a Deus e Deus não me respondeu. E eu digo, mas continue orando. Por quê? A gente, todos nós aqui, a gente, se você for surda, você consegue ouvir alguém, né? Se você for qualquer defeito, fisicamente, que você vier a ter, mas se você não sabe pregar, você sabe recepcionar, você sabe sorrir, você sabe apertar a mão, você sabe abraçar, você sabe cozinhar para alguém que está, né, com alguma necessidade. Então, assim, não há como a gente dizer que eu ou você, a gente não sabe fazer alguma coisa, ou na obra de Deus, ou no mundo, ou no nosso trabalho, ou no nosso vizinho que esteja precisando, né? E aí, no verso 14, diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem... Só um minutinho. Melhorou agora? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então, é algo que está totalmente interligado. Não são coisas separadas. Fé e obra, né? São duas coisas que estão totalmente interligadas. Então, muitas vezes, como aqui está falando, e às vezes até me policio em relação a isso, lógico que o mundo hoje está assim, até que agora deixou mais, mas o intercâmbio tocava muito, né, de algumas, pedindo alguma coisa, e eu disse, meu Deus, eu tenho que limitar, porque senão vai ter que ser assim, uma feira para ajudar, tá ouvindo direitinho? Vai ter que ser uma feira para ajudar e outra feira para casa. Lógico que precisa ter um limite também. Mas, assim, não adianta a gente ver um faminto, a gente ver uma pessoa precisando de roupa, muitos irmãos, assim, da igreja até, e a gente ter
tanto ou não ter tanto, mas o que a gente, eu digo sempre que ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Então, assim, não adianta a gente não ajudar e dizer, que Deus te abençoe, que Deus mate a tua fome, né? Se a gente não pratica, se a gente não tem uma ação de obra. E, continuando, lá diz assim, crês tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. E aí, eu também coloquei uma observação que diz assim, que tipo de fé salvadora? A resposta é óbvia, é que a fé sem obras não pode salvar. A fé que não produz nenhuma ação não é fé salvadora. E aqui eu também anotei sobre a fé viva, né, que eu vi muito ontem, sobre a fé viva e a fé morta. Para, assim, se alguém, né, eu não sei se aqui tem algum irmão da igreja, que seja aquele irmão de banco, que vai aos cultos sábados, que vai aos cultos domingos, às quartas, ou de outras igrejas também, mas que é aquele membro de banco que chega, senta, ora, louva, adora, sai, né, muitas vezes não dá um abraço no irmão que está precisando, muitas vezes não recebe só aquela visita que chega perto de você, no banco da igreja, e não é só isso que Deus quer de você. Não é só a palavra para você, não é só o evangelho para você. Se eu estou aqui hoje, assim, falando para vocês, para mim é um desafio muito grande. Mas, assim, a gente precisa pregar, né? Deus não precisa, porque se Deus quisesse, né, o mundo todo já tinha sido evangelizado por ele, por seus anjos, por ele mesmo. Mas ele quer isso de nós. A gente precisa disso para que a gente consiga ficar mais perto dele. Então, a gente precisa ter uma fé viva e não uma fé morta. Não é fácil, porque eu sei que todas aqui são mulheres. Se a gente é mulher, a gente já tem muita luta. Se a gente é mãe, né, sai do meio. Se a gente é dona de casa, esposa, mas a gente precisa. A gente precisa, né, colocar Deus no primeiro lugar, a gente a nossa família, sem dúvidas também, para poder colocar as outras. Mas a gente precisa tirar um tempinho para cuidar das pessoas, né? Para amar mais as pessoas. E aí, além de ajudar o nosso próximo, fazendo bem, podemos e devemos fazer a obra com os dons e talentos que Deus nos deu para a pregação e manutenção do Evangelho na Terra. E aí, isso aqui foi o que eu já falei. Então, assim, eu queria muito, né, que e aí, continuando, né, sobre deixa eu ver aqui do grifei mais, a parte de Abraão me chamou muita atenção, porque além de Abraão ser um homem de muita fé, ele foi fazer uma ação, ele foi fazer uma obra, ele foi resgatado através da fé, né, que ele teve através do seu filho Isaac. E aí ele foi chamado amigo de Deus, né? Ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Né? A justiça foi feita para ele porque ele teve fé e ele teve, né, também uma ação. E aqui também fala de Raabe, né, que também me chamou a atenção, que de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir do outro caminho. Então, ali ela ajudou, né? Ela ajudou aqueles emissários e com fé e com obra também, ela foi destacada, né, na Bíblia. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu fico tentando assim, entender, e vocês também, sem dúvidas, conhecem, e eu espero que vocês não sejam, tá, uma delas, que conhece tanto, que tem uma comunhão diária com Deus, que independente, né, se for da igreja ou não, mas vive como se fosse assim, com os olhos fechados para a obra. E tem muitas pessoas, infelizmente, que são assim. E para mim é difícil entender, porque para mim é muito fácil. Mas eu sei que para todos não é algo fácil. Mas é algo que está muito interligado. Então, se você tem uma dificuldade, ora muito a Deus, para que Deus coloque no seu coração, coloque na sua mente, que são coisas que estão totalmente
né, interligados, a fé e a obra. Mas a princípio ainda não me identifiquei ou com algum ministério, ou para quem não é da igreja. Eu não sei em como fazer. Gente, a gente pode começar na nossa família, com o nosso irmão, com a nossa irmã, de cuidar, de fazer um jantar e convidar para vir à sua casa. E quando você vê que sua mãe ou sua sogra está muito ocupada em alguma coisa, chama para almoçar na sua. Vamos almoçar aqui hoje. Isso, sem dúvida, para a gente que é dona de casa, isso é uma ajuda muito grande. Então, não é algo grandioso. É algo que você pode começar do básico, da sua vidinha. Então, eu tenho, né, minha cunhada e minha mãe são minhas vizinhas. Então, às vezes, ela vem aqui, a Amanda vem, mãe não. Depois que meu pai faleceu, ela já também vindo aqui, só tem a casa dela como apoio. Então, quando a Amanda vem aqui, que eu vejo que ela está apressada, às vezes soltar ela e a filha dela em casa, fica aqui, almoça aqui com a gente e a gente conversa. Ela também é uma membro recém-batizada. E às vezes a gente conversa dos desafios da igreja. Um almoço simples. Pronto, eu acho que ela almoçou aqui ontem. E eu sempre para ela, ali foi uma ajuda de 1 hora, 2 horas, porque a gente sabe que para fazer um almoço, né? É algo mais, mas assim, ajude. Seja com o básico, com a sua vizinha, com a sua família, na igreja, com o irmão que está passando fome, com os alimentos da Ásia, que muitas vezes a gente esquece de levar. Tem muitas formas, né, de fazer a obra de Deus aqui nesse mundo. E é isso, né? No apelo, né, que eu anotei para que pensasse bem, que a gente amemos, trate melhor as pessoas, né? Sem tanta ignorância, sem palavras duras. Às vezes tem pessoas que são tão duras, sem acepção de pessoas. Ajude aos que necessitam. Use os dons e talentos que Deus te deu, porque sem dúvidas ele te deu. Se você não enxergou ainda, mas eu não tenho dúvidas que ele te deu. Trabalhe na obra. E lembrando que sempre passa o melhor. Não passa pouco, não, gente. Deus merece o nosso melhor. Então, faça o melhor para Deus. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não, espero que eu tenha assim, palavras que vocês estavam precisando ouvir. E que a gente viva, né? Uma vida constante de oração. E eu queria pedir muito que vocês orassem por mim, para que eu conseguisse me acordar todas as quartas-feiras e também todas as manhãs, independente disso, que eu tenho uma dificuldade gigante. Eu digo que, de verdade, na minha vida cristã, a maior dificuldade é acordar cedo. Porque quando a gente sabe, né, quando a gente tem a palavra pela manhã cedo, é muito diferente de ter em outros horários. E aí é isso que até tem alguma coisa a falar, e aí depois a gente encerra com a oração. Oramos. Pai querido, neste momento, eu te agradeço por mais uma vez nos mostrar que o Senhor está sempre do nosso lado. Muitas vezes não é fácil dizer sim, mas quando a gente diz sim para a tua obra, para o teu evangelho, a gente percebe que o Senhor não pode nos desamparar. E a gente lê o Senhor, o capítulo 2 de Tiago, que, como eu falei, são divididos em 2 partes, que é tão fácil, mas ao mesmo tempo sempre para algumas pessoas tão difícil, que é amar o próximo e também se trabalhar na tua obra, ajudar o próximo. Mas que o Senhor possa, assim, se tem alguma mulher aqui que tem alguma dificuldade, que o Senhor possa ajudar, que o Senhor possa quebrantar o coração, tá? Se tem algum coração duro, algum coração que guarda mágoa, Senhor, facilmente, que seja difícil de perdoar, que o Senhor possa, assim, ajudar a quebrantar um pouquinho o coração, para que elas possam viver, Senhor, esse sentimento libertador, que é amar a todos e que também quer ajudar. Que o Senhor possa, Pai, também nos ajudar a nos manter pertinho mais de Ti, acordar cedo pela manhã. E é isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar o nosso dia, que seja um dia mais leve, um dia mais tranquilo, com a nossa família, no nosso trabalho, que tudo o Senhor possa dar certo no nosso dia de hoje. É isso que eu te peço, pelo amor de Jesus. Amém.